lá. Então, olha só, o texto, esse fragmento está falando sobre Objective Assessment. Né? Então, assessment é um tipo de avaliação. Assessment significa avaliação. Então, Objective Assessment é uma avaliação objetiva. A prova que vocês vão fazer é uma avaliação objetiva, é um Objective Assessment. Então, o que vocês entendem que o uso, né, através do que foi falado aqui, que o uso dessas avaliações objetivas acarretam, né, para as empresas? Então, o fragmento é o seguinte: Using Objective Assessments to Measure Employability. Então, usar, né, fazer o uso de avaliações objetivas para mensurar empregabilidade, a comprehensive evaluation of hard and soft skills and overall potential. Isso que está entre os tracinhos, para a gente não vai fazer muita diferença, porque ele está só explicando o que é o uso das avaliações objetivas. Então, ele fala assim, evaluation, então, uma avaliação compreensiva das habilidades, né? Skill é habilidade. Então, uma avaliação das habilidades, né? E potencial em geral. Aí, isso agora, o que vem agora que é importante para a gente. Improves the odds of finding the right hires for the business. Então, a gente tem assim, ó, improves the odds. Então, a gente tem duas palavrinhas importantes aí. Improve, yeah, que é aumentar, tá? To improve, aumentar. E a gente tem a palavrinha odds, tá? Que sempre que escrita com S é semelhante a chances, probabilidades. Se vier sem o S, se for aí é outra palavra mesmo, tá? Odd. Tem odd e tem odds. Então, isso aqui não é plural disso aqui. São coisas diferentes, tá? Odd pode ser esquisito, estranho, não muito comum. Pode ser também ímpar, né? Quando a gente joga para o ímpar, evens, par, odd, ímpar. Então, são coisas diferentes, tá legal? Então, odds são probabilidades. Então, aumenta a probabilidade de quê? De encontrar right hires. Então, a gente tem uma expressão aí, né? Palavrinha right, próximo a palavrinha hires. Então, right, conhecemos? Certo, correto, né? E hire é contratar alguém. Então, seriam as contratações corretas, né? Então, de acordo com esse fragmento, o que é entendido quanto ao uso das avaliações objetivas? Letter A. Improve the chances of finding the right hires. Yes or no? De cara vem a letra A, né? Aumentar. Porque assim, o que ele fez? Ele trocou a palavrinha odds pela palavrinha chance. Né? Chances. Estou no plural, né? Então, ele só trocou a palavra odds pela palavra chances, que significam a mesma coisa. Então, aumentar as chances de encontrar as contratações corretas. A B ele fala que é um jeito estranho, né? Strange method. Não é isso que o fragmento trata. Are the only method. É o único modo de medir a empregabilidade? É 2, né? Usando é 2. Are an ineffective method. Então, temos aí um método ineficiente, né? Do not measure the overall potential of a job candidate. Não mede o potencial geral de um candidato. E mede, porque fala isso, né, dentro do que o
a avaliação de objetiva, o que ela contempla. Então, de cara mesmo é a letra A, né? Usar esse tipo de avaliação aumenta as chances de contratar a pessoa correta, a pessoa certa para a posição. Ok? Question 15. Conjunctions, conjunções de novo. E aí, conhecer nonetheless. Nonetheless, less than a third actually trust the information they receive through social channels. O que nonetheless passa a ideia? Qual é a ideia que ela transmite? Adição, conclusão, explanação, exemplificação ou oposição? Se eu não conheço o que é nonetheless, eu posso tentar ler, né? Tá na linha 44, 45, deve estar um pouquinho acima também. Então, lê uma linhazinha acima para poder entender. Mas quem já conhece, isso aqui é basicamente gramática, né? Tá aí, né? Nesse parágrafo, na verdade, começa a estratégia 2, né? Ele está tratando de estratégias para você contratar lá a geração Y. E aí tem o tópico 2, que o tópico é Use but don't overestimate social media, né? Use, mas não superestime as redes sociais. Então, aí ele começa o parágrafo assim. Unsurprisingly, millennials are more likely than any other generation to use social media to learn about organizations. Então, sem surpresas, né? A geração Y é a que mais usa as mídias sociais para aprender sobre organizações do que qualquer outra geração. Claro, se eles nasceram na geração das mídias sociais, não tem surpresa que eles vão usá-las para se informar. Nonetheless, less than a third actually trust the information they receive through social channels. Menos de 1/3 acredita, né, realmente acredita na informação que eles recebem através dos canais sociais. Então vamos lá. Caramba, se eles são a geração que mais usam as mídias sociais para se informar, como é que eles não acreditam naquilo que eles recebem? Então é isso que o texto está falando, né? Que eles usam as mídias sociais, é a geração que mais usa, e não acredita naquilo que recebe. Então isso é uma ideia de quê? Contradiction. É contraditório. Se você usa aquilo para se informar, como é que você não acredita naquilo? Tá? Então, nonetheless é uma... No entanto. No entanto, entretanto, exatamente. Seria opposition. Letra E. Não é adição, não tá adicionando ideias, não está concluindo, não é uma conclusão, ela está colocando realmente ideias opostas. No entanto, eles usam as redes sociais para se informar. No entanto, eles não acreditam naquilo que eles leem. Então, é uma coisa contraditória. Ok? Não é uma conclusão, porque qual é a conclusão? Se todo mundo usa, o que você conclui? Que você vai acreditar naquilo que você lê. Então, não tem como ser uma conclusão. Né? Logo, eu uso o Facebook para me informar. Logo, tudo que sei está no Facebook. Isso é uma conclusão. Leio tudo que está no Facebook, mas não acredito em nada que está lá. Né? Meio contraditório. Né? Então, por isso que a letra E, opposition. Então, é uma oposição. Fala, baby. Fala. Abre o coração, divide. Mas não é, ela tá, porque assim, a oposição, ela começa no início do parágrafo, por isso que eu falei, lê um pouquinho antes. Por quê? Essas conjunções, eu trouxe elas para vocês também, são conjunções que ligam frases. A oposição não está dentro da mesma frase. Aqui dentro mesmo, se você ler, não tem oposição nenhuma, mas ela está se opondo à ideia que foi apresentada na frase anterior. Por isso que eu comecei a ler do início do parágrafo. De unsurprisingly, lá no início do parágrafo mesmo. Então não está tão ruim assim que eu não vi oposição.
Não tá não. Tá? Não tá não. E aí é uma dica para vocês. Essas conjunções, né, nonetheless, however, são conjunções que vão vir separando, vão vir opondo, adicionando, exemplificando frases. Então elas vão estar em orações diferentes. Não vão estar dentro da mesma oração. Tá bom? Although, como a gente viu na semana passada, even though, however, moreover. Lê um pouquinho acima. E vai estar, aqui no caso, vai estar antes. Não tem como ela estar, né, se opondo a uma coisa que ainda não foi citada. Tá? Então, assim, a oposição não está dentro da... Viu como é bom partilhar? A oposição não está dentro da frase. Ela está se opondo à ideia que foi apresentada anteriormente. Tá bom? 16. Parágrafo 7. E aí, o que o autor acredita, de acordo com o parágrafo 7? Vai da linha 62 a 74. Lá da estratégia 4, né? Remember that new hires don't always have to be work ready. Até a 74. Assim, é aquilo, faz, né, com o coração aberto. Tentar, não entrar em pânico de primeira e, vou chutar tudo. Mas, assim, eu acredito que lendo... É o problema, assim, calma, né? Na hora a gente já não tá com calma, porque tá nervosismo todo do que o processo envolve, né? Mas tentar concentrar e perceber que dá. Por isso que eu tô falando, assim, pensa, né, qual vocês preferem, se livrar logo do problema ou deixar o problema para o final? Né? Se quer se livrar logo do problema, faz inglês de primeira. Se vai deixar o problema para o final, mas aí chega mais tenso. O problema está na matemática? Oi? Então faz inglês de primeira, faz inglês, português, que tem menos peso, né? Também são só 5 questões. Então. Para trabalhar no banco, pode saber um pouquinho só de português, inglês, o importante é saber informática. É que vai contar dinheiro, ó, tem que saber matemática. Tem que saber de tudo um pouquinho, né? Verb to be? Não pode zerar, né? E aí, galera, vamos lá. Então, olha só, como aqui você tem que tirar o que o autor acredita, qual é a ideia aqui? Que você leia a frase e tente achar ela lá no texto, né? Que assim vai ficando mais fácil de você ir eliminando as frases que não tem a ver com o que o autor está transmitindo na ideia. Então, a letra A, ele fala assim, ó, new employees should be ready to work from the moment they are hired. Então, acredito que aí o que eu destaquei, né, foi o be ready. Por quê? Lá no título, no título 4, né, que é onde a gente precisa começar a ler, o que já vem escrito aí? Remember that new hires don't always have to be work ready. Então, a gente tem uma negativa e tem exatamente, né, só que as palavras estão invertidas. Aqui está be ready to work e lá no subtítulo está work ready. Mas já está me dizendo que não é preciso estar preparado para trabalhar, né? Ele fala que não precisa estar pronto para trabalhar no primeiro dia. Então, a gente de cara já elimina a letra A. Já fui numa informação específica, já vi que não tem a ver. Letter B. New employees should have their skills developed for the future in the company. E aí ele continua, né? Então, when casting a wider net to find new talent, look for ways to assess candidates' capacity to learn, drive for achievement, and ability to work effectively with others. Então, ele está falando de quê? Das habilidades que o candidato precisa ter
né, para poder se capacitar. Então, é para o futuro da empresa? Ele ainda não falou disso aqui. Vamos continuar. There is an increased likelihood that candidates with high measures in those areas can develop into successful employees, even if they do not possess the full range of technical knowledge and skills when hired. Então, ele fala assim, né, existe um entendimento crescente, né, de que os candidatos que têm um grande entendimento nessa área podem se desenvolver como empregados de sucesso, mesmo que eles não tenham conhecimento tecnológico. Ainda não mencionou a letra B, mas ele já fala de conhecimento tecnológico, né? Technical knowledge. E aí, continuando. Once they are hired, identify and invest in developing the skills that graduates need to flourish in the job today and prepare for future roles. Pô, mencionou lá o futuro, pelo menos, né? Lá na última palavra, mas mencionou. Então, o que ele está falando? Que uma vez contratado o empregado, você precisa, como empregador, identificar e investir nas habilidades, né? Desenvolver essas habilidades que o emprego de hoje precisa, mas que vai desenvolver para o futuro, para as posições futuras. Então, ele está falando de alguma coisa do futuro. Vamos descartar a B? Não, vamos, então, foi uma pergunta, não foi uma afirmação. Vamos descartar? Não. Mas ainda não sei, porque eu não li as outras. Vamos lá. A letra C. Technical knowledge is the most important aspect. Então, conhecimento técnico é o aspecto mais importante. Não, ele fala aqui que não é importante. Inclusive, né? Não, ele fala que é importante, mas não mais importante. Mas o importante é capacidade de aprender, busca por conhecimento e habilidade de trabalhar com os outros. Letra D. The ability to work with others should not be considered an important issue when hire someone. Acabamos de falar isso. Que ele está falando aqui, a habilidade de trabalhar com outros não deve ser considerada importante. Descarta D. Candidates' capacity to learn is the only issue that should be taken into consideration. Então, a capacidade de se relacionar, a capacidade de aprender é a única coisa importante que você precisa para quando você vai contratar alguém? Não, precisa de outras coisas. Ele menciona outros aspectos. Capacidade de aprender é importante, mas não é only, né? Tomem cuidado com essas palavrinhas, né? Somente, único, né? Então, only é somente. Então, como vocês já falaram, já marcaram corretamente, já não ia zerar em inglês. Viu? Pelo menos vários, que vocês já acertaram um monte aí. Vamos fazer a 17 só para a gente dar um intervalinho rapidinho. Tá todo mundo já meio mastigando, querendo beber uma água. Mas vamos na 17 só para a gente fechar esse texto.